Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui de novo para uma noite poderosa, onde seremos edificados, amém? Eu queria que você daí da sua casa mesmo, levantasse a sua mão, rendesse o seu coração ao Senhor e começasse a dizer aí na sua casa o quanto você o ama, o quanto o Senhor é importante na sua vida, o quanto Ele é digno de adoração. Pai, nós te amamos, o Senhor é tudo para nós, Senhor. O Senhor é a nossa torre forte, o Senhor é a nossa segurança. A quem temeremos se o Senhor está conosco? O Senhor é a força da nossa vida, Pai. E nós te amamos, te adoramos, te reverenciamos. Tome a direção, Senhor, de tudo que vai ser falado, de tudo que vai ser ministrado. O Senhor é o dono deste culto. Edifica os meus irmãos pela palavra. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, queridos, é muito bom estar com você aqui nessa noite. Eu quero agradecer e honrar a vida dos meus pastores, Raimundo, irmã Vânia, pastor Samuel e Pati, que são meus pastores do departamento de música. Eu quero dizer que é uma honra para mim estar aqui ocupando esse púlpito de onde passam tantos homens e mulheres de Deus ungidos. Para mim é uma honra e eu recebo o pastor Raimundo e irmã Vânia com muita gratidão e honra essa oportunidade de ministrar a palavra para esse povo tão poderoso que é o povo da nossa igreja e todos os demais que estão nos assistindo. Amém? Queridos, vamos lá. Você está pronto? Abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, logo no primeiro capítulo, no verso 20 e 21. Diz assim, queridos, o texto é longo, tem todo um contexto, mas nós vamos nos ater a só esse pequeno trecho. Diz assim, o qual ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Aleluia, eu me alegro com esse texto, irmão, eu não sei você, mas eu me alegro cada vez que eu leio esse texto, porque nos fala de onde Jesus está assentado. Deus o colocou à direita do Pai. Irmãos, estar sentado à direita é uma posição de autoridade e de honra. Mas o texto é tão rico em detalhes que ele segue dizendo acima de quem Jesus está. E ele está acima, você pode dizer aí da sua casa, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e também acima de todo nome que se possa referir nesse século e no século vindouro. Agora passe aí alguns. Se você tiver na sua Bíblia online, pule aí para o próximo. Se você tiver com a sua Bíblia de papel, passe uma paginazinha. Ainda no livro de Efésios, capítulo 2, versos 5 e 6. Sabe, é poderoso para nós saber que Jesus está nesse lugar de honra e de autoridade. Mas Paulo segue aqui na carta aos Efésios, dizendo o seguinte, Efésios 2, 5 e 6. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia, queridos. Eu não sei você, mas eu me alegro muito em ouvir isso. Se é poderoso ouvirmos que Jesus está numa posição de autoridade, se é poderoso sabermos que Jesus está acima de todo principado, de toda potestade, de todo nome que se possa referir. E agora esse texto que fala agora sobre nós, que nós fomos ressuscitados com Cristo e que nós estamos assentados com Ele e juntamente com eles ocupamos esse lugar de autoridade. E nós, assentados com Cristo, também estamos acima de todo principado, de toda potestade e de tudo que se possa referir. Isso é poderoso, não é, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, eu quero deixar claro nessa noite o tema da nossa mensagem, que é assentados com Cristo. Essa é a nossa posição, essa é a sua posição, essa é a sua realidade. Sabe, irmãos, eu não sei qual é a situação que você está vivendo na sua vida hoje. Eu não sei o que Satanás tem dito para você, mas eu sei o que a palavra te diz. E você está assentado com Cristo nos lugares celestiais.
muito acima de todo principado e de toda potestade. Essa é a sua realidade posicional, essa é a posição que Deus te colocou. Amém, queridos? Hoje à tarde eu estava conversando com a irmã Vânia a respeito de alguns assuntos, a respeito desse assunto sobre autoridade. E ela falou algo muito interessante, muito precioso. A gente, no meio de uma conversa, ela falou assim, já observa que na antiga aliança, Deus sempre dizia ao povo, possui a terra tal, possui a terra tal. E o povo tinha uma promessa da parte de Deus que aquela terra seria deles. E Deus dizia que era para eles possuírem, mas sabe que para eles possuírem essa terra, Deus muitas vezes não expulsava os inimigos. Deus dava a promessa e dizia para eles, vai e conquista. A parte de ir, de conquistar e de se apossar daquela terra não era de Deus, era do próprio povo. Deus deu uma palavra e disse, vai, mas a posição de ir, a determinação, a questão, querido, é que nós precisamos nos posicionar a respeito daquilo que Deus fala para nós, a respeito daquilo que Deus nos disse quem somos. Nós precisamos saber qual é a nossa posição e nos colocarmos nela e não sair nem para um trem. Amém, irmãos? Eu ainda quero ler com você no Evangelho de Lucas. Abra sua Bíblia em Lucas 10:10. Aleluia, Deus é bom. Lucas 10:10 diz assim, quando porém entrares... Desculpa, irmãos. Lucas 10:19. Lucas 10:19. Eis aí, vos dei autoridade para pisardes em serpentes e em escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano algum. Irmãos, que palavra poderosa. É para nós ouvirmos e nos agitarmos e nos levantarmos por dentro e ouvir sobre isso. Nada absolutamente vos causará dano algum. Eis aí, vos dei poder, vos dei autoridade. Essa palavra autoridade, algumas versões trazem traduzida como poder. Mas no original, a tradução melhor de fato é autoridade. O significado dela é assim, autoridade, poder de reger ou governar. O poder de alguém de quem as ordens devem ser obedecidas. Irmãos, você é esse alguém. Jesus disse, vos dei autoridade, ou seja, te dei aquilo que significa o poder de alguém de quem as ordens devem ser obedecidas. Quem que deve obedecer suas ordens, irmãos? O irmão que está ao seu lado? Não, quem deve obedecer às suas ordens são os espíritos malignos, os principados, as potestades, os espíritos malignos que atuam no ar. Até os próprios anjos, eles estão sujeitos a você, como ministros de Deus da nova aliança. Amém? Irmão, você tem autoridade. Você é uma autoridade constituída pelo próprio Deus aqui na terra. Toda a autoridade foi nos dada. Mas tem um detalhe, queridos. Isso é quem Deus nos fez ser. E é quem de fato nós somos. Porém, se você não quiser exercer essa autoridade, se você não quiser ocupar esse lugar de autoridade, embora ele seja seu por direito, Satanás não vai ter problema nenhum com isso. Satanás não vai ter problema absolutamente nenhum. Porque alguns crentes, irmãos, mesmo sendo empoderados pelo próprio Deus, essa palavra está na moda aí no mundo, né, fora desse contexto, mas na verdade, empoderados somos nós, empoderados somos a igreja, somos nós a igreja. Porque o próprio Deus nos deu essa autoridade. Nós não somos, querido, aquela igreja que deve andar de cabeça baixa, que o povo de lá de fora deve dizer, coitadinho, pobrezinho, não é crente. Não, queridos, nós não somos coitados. Nós somos reis nessa terra. Nós somos a resposta para esse mundo aí fora, no caos, que não tem a quem recorrer. A quem eles vão recorrer agora? Não existe uma vacina, não existe um remédio, não existe nem certeza no meio médico para essa doença. Eles não têm para onde recorrer. Somos nós a quem eles devem procurar, porque nós somos a autoridade sobre essa terra e podemos clamar ao Senhor e podemos dar ordem a Satanás e dizer, coronavírus, está na hora de, já chega, está na hora de retroceder. Como a irmã Vânia tem dito aqui, nenhum crente dessa igreja vai morrer com essa doença. Nenhum crente dos nossos pontos de pregação vão morrer com essa doença. Mas, queridos, muitas vezes, a própria igreja, os próprios filhos de Deus, se colocam como coitados.
Ah, coitadinho de nós, e agora? Nós somos o vermezinho de Jacó, o pozinho de Israel. Sabe, queridos, nós não somos isso. Nós somos santos, somos curados, somos redimidos, somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E estamos acima de todas essas coisas. Esse é o lugar que Deus nos colocou. Irmãos, eu estava refletindo esses dias a respeito dessas coisas. E quantos sabem que Deus é um Deus de princípios? Deus é um Deus de princípios, Deus não quebra a sua palavra, Ele não viola a sua palavra, Deus não pode mentir, Ele não volta atrás daquilo que Ele falou, daquilo que Ele determinou. Muitas vezes, muitos crentes não podem ser abençoados porque estão fora de princípios, como por exemplo, Deus quer que você tenha uma vida longa sobre a terra, mas se você não honrar o seu pai e a sua mãe, você quebrou um princípio e provavelmente, meu jovem, você vai morrer cedo. Deus quer te fazer prosperar nessa terra, desfrutar de uma vida abundante, mas se você não devolver dízimos e não for generoso, você está quebrando princípios. Deus não tem como te abençoar, porque Ele não quebra princípios. Deus é um Deus de princípios, é um Deus de alianças. Amém, queridos? Mas Satanás, ele não tem problema nenhum. Satanás não tem ética nenhuma. Ele está pronto para violar, seja qual for a lei, seja qual for o princípio. Ele é um transgressor e um mentiroso. E muitas vezes Satanás sabe que você está numa posição de autoridade, mas muitas vezes ele vai agir de uma forma ilegal na sua vida. Vou te dar um exemplo. Você é curado. A Bíblia diz que Jesus já levou sobre ele todas as nossas dores e todas as enfermidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você é curado, então doença é ilegal no seu corpo. Mas Satanás, ele está pronto para tentar quebrar as leis. E ele vai vir muitas vezes com sugestões, com pacotes para você. E cabe a você, querido, ficar com a verdade da palavra e dizer, não, Satanás, eu sou curado. Você é sarado, você é redimido e às vezes Satanás quer levantar uma culpa para você, sobre você, de algo do passado. Mas você é redimido, Jesus já perdoou os seus pecados. Você é próspero, Deus te fez próspero, mas muitas vezes a falta tenta te assolar. E você precisa se posicionar em autoridade, dizer não, falta na minha vida não, eu cumpro os princípios, eu sou redimido da miséria, eu sou próspero, Deus me fez assim. E assumir a sua posição de autoridade e fazer com que Satanás recue. Sabe, irmãos, nesses dias eu estava lendo o livro Autoridade do Crente, a irmã Vânia teve essa inspiração, e como foi poderoso reler essas verdades. E o irmão Hegel, ele conta uma ilustração naquele livro, ele fala que uma mulher ia trabalhar, e o cachorrinho vinha atrás dela. E ela ia para o ponto de ônibus, e o cachorro atrás, e ela virava, fazia um cafuné no cachorro e dizia, olha, volte. E o cachorro vinha, esfregava na perna dela, e continuava ali, e ela dizia, ei, volte. E o cachorro novamente olhava para ela, fazia um carinho, permanecia. Mas de repente, e ela estava permitindo, ela dizia volte, mas ela cedia ao que o cachorro fazia. Mas de repente o ônibus vinha e ela não tinha mais tempo para botar o cachorro no lugar dele. Então ela virou para ele e disse, ei, saia daqui agora, saia daqui. E o cachorro imediatamente colocou o rabo entre as pernas e saiu, porque ela usou uma autoridade. Sabe, irmãos, muitas vezes nós, como filhos de Deus, estamos agindo assim. Satanás entra, pinta e borda na nossa vida, coloca enfermidade, coloca falta, coloca condenação, e a gente age como aquela mulher agiu com aquele cachorro. Ei, Satanás, sabe, eu sou curado. Irmão, mas você fala que é curado sem nenhuma convicção, sem nenhuma autoridade. E você acha que Satanás não sabe sobre isso? Você acha que ele não entende sobre isso? E enquanto você não der um basta, ele vai conquistar território. Porque a autoridade é sua. A autoridade é sua. Enquanto você não fizer nada, ele vai continuar ganhando território na sua vida. Território ilegal, porque a autoridade constituída é você. Mas se você ceder, ele vai avançar, irmãos. Então é hora de nós nos posicionarmos em relação a isso. Sabermos que nós estamos assentados com Cristo, que essa é a nossa posição. E que todos esses espíritos estão sujeitos ao nome de Jesus e à autoridade que Ele nos outorgou pela palavra. A dívida está paga. Eu gosto sempre de ilustrar esses exemplos a respeito da insistência de Satanás e da ilegalidade dele com um exemplo bem simples. Você provavelmente recebe na sua casa, todo mês, uma conta de energia. Aqui em Salvador, a operadora é a Coelba. Então, provavelmente, todo mês você deve pagar a sua conta da Coelba. E aí, vamos supor que agora a sua conta da Coelba venceu hoje.
10 de junho. Não, vamos botar no mês passado, 10 de maio. Venceu lá e você pagou. Ok, está pago, tudo certo, o fornecimento da sua energia está ok. Mas como você reagiria, irmão, se agora, em 10 de junho, a sua conta, que vence hoje, você pegasse lá para pagar e tivesse uma tarjeta vermelha embaixo dizendo existem contas em aberto e tivesse o valor que você pagou em maio e a data do vencimento em 10 de maio? Eu acredito, pelo menos eu reagiria assim, como assim? Oxi, claro que não. Já está pago. Aonde? Não vou perder o meu dinheiro, não vou pagar de novo, não. Já está pago. Como? É ilegal essa cobrança. Eu paguei no mês passado, eu iria lá no meu extrato, olharia lá, veria o valor debitado e diria aqui, eu sabia, eu já paguei, está pago, a Coelba não pode me cobrar de novo. Então eu iria numa agência da Coelba, ou entraria em contato com a ouvidoria e informaria para eles, olha, essa cobrança é ilegal, porque eu já paguei, está aqui o comprovante. E Satanás tem feito isso o tempo todo. Não é a Coelba que tem te cobrado algo que já está pago. É o próprio Satanás. Jesus já pagou tudo. A nossa vida precisa ser uma vida de triunfo, porque nós somos reis e sacerdotes, autoridades constituídas nessa terra. Mas o tempo todo, irmãos, o tempo todo, Satanás tenta mandar para você uma conta que já está paga. O tempo todo ele manda para você uma conta que já está paga, mas o que acontece é que muitas vezes nós não nos importamos e nós estamos sofrendo o dano. Sabe, eu falei para você que eu não aceitaria, eu diria, não, Coelba, já está pago, eu mostraria o comprovante. E você tem um comprovante, querido, que Jesus já pagou. Se for enfermidade que está te assolando, você pode ir lá na palavra e dizer, Satanás, já está pago. Isaías 53:4 diz, verdadeiramente, ele já tomou sobre si todas as minhas dores e todas as enfermidades, pelas pisaduras dele, eu fui curada, eu fui sarada, eu sou sarada. E tem mais, Satanás, Jesus me constituiu como autoridade sobre essa terra. Ele me deu autoridade para pisar sobre serpentes e sobre escorpiões. E eu piso agora sobre essa enfermidade. A enfermidade saia da minha vida, se posicionando em autoridade, irmão. Irmão, ela não pode resistir. Ela não pode resistir. O nome de Jesus é o que embasa a nossa autoridade. O nome de Jesus é o que sustenta a nossa autoridade. E ele sabe que sobre o nome de Jesus está sobre todo nome. E que o nome de Jesus detém todo poder e toda autoridade no céu, na terra e embaixo da terra. Amém, queridos? Aleluia. Deus é bom. Eu quero ler algumas coisas com você. Eu quero te lembrar a respeito de algumas coisas que Deus fala sobre nós, algumas verdades que o Senhor tem sobre nós na palavra. E eu queria que você não precisa abrir, a gente vai fazer isso de uma forma bem rápida. Mas 1 João 5,18 diz que você é filho de Deus e que o maligno não pode te tocar. Salmo 91:7 diz que podem cair 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Os irmãos, trazendo isso para o dia de hoje, não importa se o vizinho da tua direita pegou coronavírus, se o vizinho da tua esquerda pegou coronavírus, se o vizinho que mora na tua frente pegou coronavírus, você não vai ser atingido. Não importa se todos os vizinhos da circunvizinhança pegaram zika, chikungunya, dengue. Se você se posicionar e disser na minha casa não, Satanás, você não vai ser atingido. Sabe, irmãos, tudo é uma posição. A irmã Vânia tem ministrado tão bem sobre isso. E ainda que chegue na sua casa, porque às vezes chega, ele é realmente teimoso, e às vezes chega, e se você não vigiar e não botar um ponto para Satanás e disser aqui não, ele vai avançar. E se chegar, irmãos, a irmã Vânia pregou muito bem nesses dias, que ele te livra do laço do passarinheiro. Sabe, na semana passada, naquela semana que teve o feriado, eu viajei aqui para perto, fui para a casa do meu pai, e quando cheguei lá, eu tive uns sintomas, eu comecei a sentir o meu corpo com muitas dores, e aquela sensação febril. E quando eu fui dormir, eu estava lendo o livro O Nome de Jesus, e quando eu fui dormir, por volta das 2 da manhã, eu já estava dormindo, na verdade, quando foi por volta das 2 da manhã, eu acordei, irmão. Para eu acordar, é porque alguma coisa não está muito bem, porque eu sou daquelas que dorme e dorme mesmo, sabe? Eu só acordo na hora de acordar. E aí, eu acordei às 2 da manhã, e era tanta dor, irmão, que eu, logicamente, né, eu fechei o olho para simular, mas logicamente estava com o olho fechado, porque eu estava dormindo. Amém? E aí eu estava dormindo, e quando eu abri o olho, até o meu globo ocular doía. E eu tentei levantar, e todas as juntas do meu corpo doíam.
E eu disse, Satanás do inferno, seja lá o que for, dengue, zika, chikungunya, eu não sei que peste é essa que você quer colocar no meu corpo, mas o meu corpo não é o depósito de lixo. E eu comecei a confessar o nome de Jesus, e foi necessário eu resistir um pouco, e eu dormi, quando eu acordei mais para frente, por volta das 5 da manhã, eu estava com febre. Johnny acordou e falou, filha, você está acordada? Eu falei, aproveite, meu filho, que você acordou e me ajude aqui, nós oramos. Irmãos, no dia seguinte, eu estava boa. Eu resisti em fé, os sintomas foram melhorando, foram retrocedendo. E no dia seguinte, eu estava completamente curada. Uma pessoa da minha família chegou e falou, o que você teve? Eu falei, eu tive uns sintomas assim e tal, parecia dengue. Aí ela disse, oxe, mas dengue leva não sei quantos dias. Eu falei, em mim não. Em mim não, porque eu não aceito. Eu me posiciono, eu digo, dengue, o meu corpo não é depósito de lixo. Você vai ter que ceder. Alguém vai ter que ceder. E esse alguém não vai ser eu. Então só restou uma pessoa, é você. Então comece a retroceder agora. Porque o meu corpo não é depósito de lixo. Jesus me deu autoridade e eu digo a você, saia agora. Sabe, irmãos, mas o problema é que às vezes a gente pensa assim, é só uma dengue. É só uma dengue, uma febrezinha. Não. Toma um paracetamol aí por 5 dias e depois está bom. E a gente vai aceitando. Aí a gente vai aceitando os presentes de Satanás. E na próxima vez ele vem com uma mais forte, porque tudo que ele quer é ganhar território na sua vida. É como aquele exemplo do cachorrinho. E ele vem sorrateiramente, se esfrega em você e olha para você com uma carinha, como está tudo bem. Não, é só uma dengue. Tem gente que está com coronavírus. Por que você não pode aceitar tão uma dengue? Eu não. Porque Jesus levou todas as enfermidades. Então não me venha com prêmio de consolação, Satanás, porque de você eu não quero nada. Tudo que é bom vem de Deus, tudo que é boa dádiva vem do Senhor. E Deus não me deu dengue, e se Ele não me deu, eu não aceito, eu não quero. Amém, queridos? Aleluia, Deus é bom, vocês estão sendo abençoados. Voltando aqui para as declarações. A palavra ainda nos diz, Jesus diz, eu já levei a todas as suas dores, todas as enfermidades sobre o meu corpo, em Isaías 53, 4. Jesus diz, eu me fiz pobre para que você seja rico, em 2 Coríntios 8, 9. Em Efésios 5, 17, Jesus diz que Ele nos faz reinar em vida. Reinar em vida, queridos, porque nós somos reis. E reis reinam, reis governam, reis ocupam posição de autoridade. O que o rei fala é um decreto. E já existem pessoas ali para executar aquele decreto. Assim é você. Quando você emite um decreto no reino espiritual, já existem espíritos prontos para cumprir aquilo que você decretou. Existem anjos para cumprir, para trazer aquilo que você chamou da parte de Deus. E também existem demônios para obedecer os seus decretos e recuar naquilo que você se posicionou. Amém? Quem mais que nós somos? Geração santa, sacerdócio real, geração eleita, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Mas em Salmo 23 o Senhor nos diz, eu sou o seu pastor e não te deixo faltar nada. Salmo 23, 1, Salmo 23, 4 diz, se você passar pelo vale da sombra da morte, você não precisa ter medo algum. Sabe, irmão, talvez você esteja passando pelo vale da sombra da morte, com notícia o tempo todo. Irmãos, eu não assisto jornal, eu não busco informação sobre o que está acontecendo aí fora, porque a gente já sabe, mesmo sem querer, o povo só fala disso, todo mundo só fala disso, onde a gente vai, nenhum mercado fala disso, se a gente vai no posto de combustível fala disso, então a gente termina sabendo. Eu não preciso estar me informando sobre o que Satanás está fazendo, eu quero me informar sobre o que Deus está fazendo. Eu quero estar antenada com o que Deus está fazendo e com o que Ele quer fazer. Eu quero ser cooperadora de Deus. Mas às vezes as notícias chegam e essa semana eu estava na minha casa e eu precisei abrir o notebook e quando eu liguei, automaticamente foi para a página do G1, eu acho que está lá como minha página inicial, não sei. E abriu, era uma mensagem de Satanás, literalmente. O G1 abriu com a página totalmente vermelha, com uma tarja preta, escrito 1000 e não sei quantas mortes. Irmãos, eu não perguntei, eu não fui atrás daquela informação. E quando eu abri, eu simplesmente fui bombardeada com aquilo. E eu disse, Satanás, eu não te perguntei nada. Não precisa mandar os seus mensageiros. Eu não quero saber o que você está fazendo. Eu quero saber o que Deus está fazendo. E imediatamente mudei aquela página.
Sabe, queridos, nós precisamos nos inteirar a respeito do que Deus está fazendo. Tem crente que, se a gente for perguntar, sabe dizer exatamente quantos morreram hoje, quantos morreram ontem, quantos morreram antes de ontem, sabe o número de mortes acumulada, sabe a previsão de quando é o pico, porque o pico era em abril, depois era em maio, depois era em junho. Eu nem sei mais o que é que estão dizendo por aí, mas tem crente que sabe de tudo, de todas as novidades, de tudo o que se pensa. Sabe, se alguém der um espirro, sabe, isso é um sintoma, outro sintoma, e aquele é sintoma. Irmão, você precisa ser informado, você não precisa ser alienado. Verdade. Mas você não precisa ser mais informado a respeito das notícias lá de fora do que a respeito de quem você é, do lugar que você ocupa, da posição que você está em Deus. Porque essas notícias podem ser tão fortes, sabe, irmãos, a fé vem pelo ouvir. E às vezes a sua falta de fé é resultado daquilo que você tem ouvido. Porque se você ouve a palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Se você ouve a palavra, você está cheio de fé. Mas se você ouve só notícias de Satanás e informações satânicas, isso vai roubando a sua fé. Isso vai trazendo em você, na verdade, uma falta de fé, uma incredulidade. E quem mais você alimentar é o que vai estar mais forte no seu corpo. E nesse tempo, querido, você precisa fortalecer a sua fé. Amém, irmãos? Aleluia, Deus é bom. Para finalizar aqui o elenco de textos que eu tinha feito, falta só um e esse é poderoso. Isaías 43, verso 2 diz: se você passar pelas águas, elas não te afogarão. Se você passar pelos rios, eles não te submergirão. Se você passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Porque eu, o Senhor, o Deus de Israel, o Santo de Israel, sou o teu Salvador. Você tem um Salvador, querido. Você não é um Zé Ninguém, não, que está aí à sorte do mundo. Para onde a vida me levar, a vida leva eu. Não, queridos, você tem um dono. Nós acabamos de ler, geração eleita, povo adquirido, nação santa. Você tem um Deus, você tem um Salvador. Ei, você tem um pastor. Amém, querido. E é um pastor, não é um pastor qualquer, é um pastor que não te deixa faltar nada. É um pastor que te guia o tempo todo para pastos verdejantes e para águas tranquilas. Aleluia. Deus é bom. E diante de tudo isso que nós ouvimos a respeito do que a palavra diz que nós somos, de que nós estamos assentados com Cristo, de que nós somos santos, de que nós somos curados, de que nós somos prósperos, de que nós somos sarados, perdoados, livres, eu queria que você pensasse a esse respeito. Se na sua vida essas verdades têm sido realidade para você, se você tem se posicionado, se você tem se portado como um verdadeiro filho de Deus, que tem consciência de quem é, como um verdadeiro filho de Deus, que está assentado com Cristo à direita de Deus, numa posição de autoridade, muito acima. Não precisa você responder, não precisa você colocar nos comentários, só precisa você, aí com você mesmo, refletir, queridos, e ver em que você está errando, em que você está permitindo que Satanás, como aquele cachorrinho, faça uma cara de coitadinho e tome espaço na sua vida e continue ocupando um lugar que não pertence a ele e que não está confortável para você. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia ainda em Atos 19. Aleluia, Deus é bom. O tempo todo Ele é bom. Atos 19. Se você puder acompanhar essa leitura. Atos 19, do 13 ao 16. Diz assim: e alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Irmãos, nós estamos aqui falando sobre a nossa posição de autoridade, que nós estamos assentados com Cristo e que Jesus nos deu, Ele nos delegou todo o poder e toda a autoridade, Ele já nos outorgou. E que nós temos essa autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Essa é a nossa posição, mas nós acabamos de ler aqui um texto que é um outro extremo.
Nesse texto, esses jovens eram filhos eram filhos de um sacerdote judeu. Eles eram judeus, filhos de um sacerdote judeu. Mas eles não conheciam Jesus, eles não tinham nenhuma autoridade. Eles simplesmente viram Paulo atuando com autoridade e expulsando demônios. Então eles pensaram, se Paulo faz, e é tão simples para Paulo fazer, por que não nós? Então vamos lá, e viram endemoniado e disseram, é agora. É assim, eu imagino eles dizendo assim, é assim que Paulo faz. E não tem erro, então se a gente fizer a mesma coisa, a gente vai ter o mesmo resultado. Acontece que eles não entendiam que existia um princípio de autoridade aqui, que Paulo tinha uma autoridade outorgada por Jesus, amparada pelo nome de Jesus. E eles não estavam nessa posição de autoridade, porque eles nem sequer tinham aliança. Observe que eles disseram, esconjuro-vos em nome do Jesus a quem Paulo prega. Eles não disseram de uma forma como se eles conhecessem Jesus, como se Jesus fosse íntimo deles e tivesse dado a autoridade para eles. Eles simplesmente tentaram replicar aquilo que Paulo fez. E o resultado disso, irmãos, foi vergonha. O endemoniado, os demônios, através daquele homem, deram uma surra naqueles meninos e eles ficaram, de fato, escarnecidos no meio de todos. E esses dias eu estava me preparando para essa ministração e o Senhor me trouxe à lembrança esse texto. E eu falei, Senhor, aqui é um outro extremo. Eles usaram uma autoridade, eles tentaram usar uma autoridade da qual eles não eram investidos. E o Senhor me disse, é um outro extremo, filha. Mas agora, irmãos, eu quero convidar você a ver pela ótica que o Espírito Santo me mostrou. Tenta imaginar se aqueles meninos que tomaram a peia aí do endemoniado, se eles pudessem nos ver, se eles estivessem de camarote ou em uma arquibancada, e eles pudessem ver a sua vida como em um filme. Pronto, em um cinema. Eles estão lá na plateia, assistindo um bom filme, que é a nossa vida, a sua vida, a minha vida, e comendo uma pipoquinha e assistindo esse filme, passando na tela. Eu imagino, irmãos, talvez o que aqueles meninos pensariam. Eles poderiam dizer, olha, uns falando com os outros, afinal eram 7, olha só, a gente passou vergonha e foi objeto de escárnio, porque nós tentamos usar uma autoridade que nós não tínhamos. Mas olha só para eles têm toda a autoridade. A autoridade deles é legítima, legitimada pelo nome de Jesus. Eles estão assentados com Cristo, à direita do Pai. Eles viram o que Paulo, ou melhor, eles leram o que Paulo fez, eles leram o que os apóstolos fizeram, eles leram como Jesus se portou e Jesus disse, está aí toda a autoridade que era de Jesus, ele deu para eles. E olha só como eles se comportam. Nós tentamos utilizar uma autoridade que nós não tínhamos, nós fizemos alguma coisa. E eles têm tudo, têm toda a autoridade, mas eles não fazem nada. Sabe, irmão, eu quero trazer essa reflexão para você nessa noite. Essa foi a palavra que o Espírito Santo me confrontou. Eles não tinham autoridade legítima, mas eles tentaram fazer alguma coisa. Mas nós temos a autoridade legítima. E como nós estamos nos comportando? Será que a nossa autoridade tem sido objeto de glorificação do nome do Senhor? Será que as pessoas lá fora olham para a nossa vida e dizem, olha como ele vive diferente? Ou será que eles olham para nós e dizem, é crente, mas não vejo nenhuma diferença. A vida deles é como a de qualquer pessoa. Ou seja, a sua autoridade tem sido objeto de glorificação ao Senhor ou tem sido objeto de escárnio? Como você tem exercido a posição que Deus te colocou? Você tem se posicionado verdadeiramente como um rei ou você tem se posicionado como um pobre coitado? Como diz Nana, com o espírito de autocomiseração. Ninguém lembra de mim, ninguém fala comigo, ninguém faz nada por mim. Eu nasci fadado a isso, realmente é para eu ser doente mesmo. A doença me pegou, e agora? Eu vou morrer. Não, irmãos, é hora de nos levantarmos, é hora de nos posicionarmos. Como eu falei no início, o Senhor nos deu uma palavra, o Senhor nos deu uma promessa. Vamos possuir a terra, vamos desapossar os inimigos e vamos avançar, queridos. Amém. Eu queria ler com você um último texto. Nós já estamos encerrando. Mateus 16, 18. Se você puder, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia também, para você conferir o que está escrito nas Escrituras. Sermos como os crentes bereanos, que conferem na palavra.
Aleluia. Desculpa, eu abri errado aqui. Mateus 16, verso 18. Olha só, queridos, o que Jesus fala para Pedro. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe, irmãos, e ainda hoje à tarde nessa conversa com a irmã Vânia, eu falei sobre esse texto, eu falei, irmã Vânia, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Eu queria te convidar a você tentar fazer isso na sua mente. Imagina uma porta, ela existe para impedir que alguém avance para aquele território, não é isso? Por que nós temos um portão aqui na igreja? Para separar o que é da rua, que as pessoas podem passar livremente, daqueles que vão entrar aqui. Amém, queridos? Uma porta existe para isso, para limitar o acesso. E Jesus fala na palavra, a Bíblia nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, nós como igreja estamos avançando. Nós estamos avançando. E se o inferno, o inimigo, encontrou algum território e ali ele colocou uma porta para impedir o nosso avanço, a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então começa a pensar, a igreja vai avançando e tem uma porta, essa porta não pode prevalecer contra nós. Então nós chutamos essa porta e nós passamos por cima dela, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Amém, queridos? As portas do inferno não podem prevalecer. Mas muitas vezes parece que nós estamos lendo esse versículo ao contrário. Parece que nós estamos lendo e dizendo, não, nós temos que fortalecer as portas para que o inferno não avance e ganhe território da igreja. Não, queridos, nós é que estamos avançando. Somos nós que estamos ganhando território. Satanás que vai ter que recuar. Alguém precisa recuar e esse alguém não é a igreja, não precisa ser a igreja, porque nós temos tudo o que nós precisamos para avançar. Nós temos a palavra, nós temos promessa, nós temos poder e temos autoridade sobre essa terra. Só basta nós nos posicionarmos e entendermos que nós estamos assentados com Cristo. Amém, queridos? Eu espero que você tenha sido abençoado nessa noite. E que você guarde no seu coração essas palavras de que nós estamos assentados com Cristo, no alto lugar, muito acima. Quem é o coronavírus? Muito acima dele, muito acima dessa pandemia, muito acima da recessão econômica que os especialistas já preveem. Nós estamos acima. Essa realidade passageira e temporal não muda quem você é. Você continua sendo curado, você continua sendo sarado, você continua sendo liberto, você continua sendo próspero. Esse é quem você é, essa é quem eu sou. E não existe pandemia e nem recessão que possa mudar isso. Porque é quem eu sou, é quem Deus me fez para ser. Amém, irmãos? Aleluia, Deus é bom. E se você está assistindo esse culto, essa transmissão ao vivo, e você nunca fez uma aliança com Jesus, irmãos, eu quero te dizer, ou meu futuro irmão, eu quero te dizer, que essa é a sua noite. Essa é a noite que você precisa fazer uma aliança com Jesus para desfrutar de tudo que nós falamos aqui. Talvez você tenha ouvido e tenha dito, uau, que poderoso, eu também quero exercer essa autoridade. Mas você ainda não pode exercer essa autoridade, porque assim como aqueles filhos dos sacerdotes, talvez você ainda não tenha uma aliança com Jesus. E a sua autoridade não pode ser embasada, porque você não tem uma aliança. Mas você tem a oportunidade de hoje fazer essa aliança com Jesus e desfrutar dessa posição poderosa que pertence aos filhos de Deus. Então, se hoje você quer entregar a sua vida a Jesus e desfrutar de todos os benefícios que nós falamos aqui nessa noite, é só você mandar uma mensagem que deve estar para o número que deve estar aparecendo aí na sua tela agora mesmo. E você pode dizer, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Você vai ser bem recepcionado, ainda que de longe pelo WhatsApp, mas nós estamos tendo cultos e o pessoal da secretaria vai te orientar, vai te receber com muito amor, queridos. E nós queremos cuidar de você. Nós temos uma igreja maravilhosa, nós temos pastores maravilhosos e poderosos que vão amar e cuidar da sua vida. Amém. Aleluia, Deus é bom, o tempo todo Ele é bom. Irmãos, esse é um momento poderoso do culto, nós já estamos encerrando, mas não podemos encerrar antes de te dar uma oportunidade de cumprir princípios poderosos. O princípio do dízimo e da oferta. Deve estar aparecendo aí na sua tela, tá? Ok? Deve estar aparecendo, então está aparecendo aí na sua tela a nossa conta bancária,
Está aparecendo aí para você um QR Code. Está aparecendo aí para você um link de pagamento. E nós estamos com expediente na igreja. Se você optar por trazer o seu dízimo aqui, ou por passar na maquineta, você pode vir aqui. Independente de ser dia de culto ou não, no horário administrativo, nós temos sempre alguém aqui. Então, você pode vir e trazer o seu dízimo. Meios não faltam para você ser fiel ao Senhor e cumprir os princípios da palavra. E eu quero fazer uma propaganda aqui a respeito do nosso link de pagamento. Se você usar aqui o QR Code, ou melhor, né? Se você usar aqui o QR Code, ou o link de pagamento, você vai ver que ele está de cara nova. Ele tem algumas opções novas lá. Então, agora a gente tem uma opção lá para você enviar ofertas para os missionários. Agora nós temos uma opção lá pelo nosso link de pagamento para você enviar uma oferta para a nossa construção da igreja de crianças, que não parou, o nosso projeto não parou, nós vamos avançar. Amém? Então, por lá você pode mandar a sua oferta específica. Eu falei para missionários, falei para a igreja de crianças, você pode mandar ofertas para ministros e você pode mandar também a sua contribuição para o DAS, para adquirir cestas básicas, além do link que você já conhece de dízimos e ofertas. Então, nós temos agora todas essas opções online para você mandar a sua oferta categorizada e a sua oferta vai ter o destino que você informar. Amém, queridos? Glória a Deus, foi bom estar com você nessa noite. Eu quero te lembrar que daqui a pouco, às 21 horas, no Instagram, @verbosalvador, nós vamos ter uma live poderosíssima com os nossos pastores e o irmão Canrombé Guimarães. Ele é maravilhoso. Já está aí aparecendo o cartaz para você. É hoje, às 21 horas. O tema da live é: podemos falar de administração financeira? Irmãos, irmã Vânia é poderosa nesse assunto. Irmão Carrombé é uma autoridade nesse assunto. E nós teremos a honra de ter os nossos pastores junto com ele nessa live, que vai ser poderosa. Se eu fosse você, não perdia, porque eu não vou perder. Amém? Quero te lembrar também do nosso encontro do Dia dos Namorados. Irmãos, eu estou com expectativa, porque os nossos pastores são referência, são autoridade nesse assunto. Vai colocar no cartaz, Du? Pronto, já está aparecendo aí para você. O nosso evento chamado Unidos por um Propósito. Vai ser aqui no dia 12 de junho, às 19h30. É um evento online. E você pode fazer a sua inscrição no site Verboim. Você pode ir lá no Instagram da Verbo Salvador, vai ter o link para você fazer. Se você é daqui da igreja, está espalhado em todos os grupos do nosso WhatsApp. Está também na descrição desse vídeo o link que você pode fazer a sua inscrição. E custa apenas, diga aí na sua casa, apenas R$30. Irmãos, por apenas R$30 você pode investir no seu relacionamento. E se você usar, se você deseja usar a opção de boleto, você tem até hoje, quinta-feira, para usar essa opção de boleto. A partir de amanhã não vai estar mais disponível. Amanhã vai ser apenas no cartão de crédito. Ok, então corre lá, faz sua inscrição, divulga para muitos amigos. Você já deve estar sabendo que o propósito financeiro desse evento é que a grande parte desse recurso vai para abençoar os nossos missionários que são sustentados pela nossa igreja. Irmãos, os missionários estão no campo e eles precisam da nossa generosidade. Então, você tem a oportunidade de semear em missões e ainda fazer um investimento no seu casamento. E se você não é casado, você é namorado e noivo, olha que boa notícia, você pode também participar e já ter esse bom depósito para quando você casar. E se você ainda é solteiro, você também pode participar. Você vai semear nessa causa e você já vai ter um bom depósito na sua vida. E vai ser uma atitude de fé, crendo que Boaz, se você crê como Nana, que Boaz de Lapidote vai chegar na sua vida. E se você for um homem e estiver crendo por uma grande mulher de Deus na sua vida, você pode fazer a sua inscrição e participar. Amém, irmão? Então, irmãos, o evento vai ser online. Acho que a gente crê que em torno de 30 minutos ou 40, o link já vai estar disponível para você antes da gente começar. E você vai poder acompanhar aí da sua casa, junto com o seu cônjuge, e vai ser poderoso. Seremos muito abençoados. Amém? Tchau, tchau. Até a próxima. E no domingo nós temos cultos. Não perde. Se você ainda não colocou o seu nome para vir para os cultos presenciais, você pode colocar. Você pode vir mediante colocar o seu nome na lista e está condicionado a ter vaga, porque nós estamos obedecendo aos decretos governamentais. Amém? Se não, você nos acompanha online e começa às 9h30 da manhã
temos um outro culto às 11 da manhã, temos um outro culto às 17h30 e temos um culto às 19h30. É muita palavra poderosa para nos alimentar nesse tempo. Deus abençoe e até mais.